Fala, guerreiros e guerreiras, beleza? Sou Maxwell, professor de matemática do 2º ano, e vamos dar continuidade às funções trigonométricas. Vamos dar continuidade hoje com funções trigonométricas, especificamente com generalização das funções trigonométricas, tá? Essa é a generalização das funções trigonométricas, tá? O modelo f de x igual a a mais b vezes trig. Esse trig aqui, ele vai ser substituído por seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, dependendo da função, tá? Cx mais d. Cada parâmetro desse tem um papel no gráfico da função trigonométrica, tá? Só observando que b e c tem que ser diferente de zero. A e b altera a imagem da função trigonométrica, né? E x e c e d, cd altera as características de x. O parâmetro a desloca o gráfico verticalmente, tá? Se a for maior que zero, desloca para cima. Se a for menor que zero, desloca para baixo. Tipo translada para cima ou translada para baixo, ok? Já o b altera a amplitude, né? Altera a amplitude do gráfico. Se b for maior que 1, ele dilata a amplitude. Se o b for maior que 0 e menor que 1, comprime a amplitude, tá? O c, parâmetro c, altera o período ou ele dilata ou comprime, certo? E o d desloca o gráfico horizontalmente, ou seja, se o d for maior que 0, né, o gráfico vai transladar para o lado direito. Se o d for menor que 0, vai transladar para o lado esquerdo. O período da função trigonométrica é dado por esse modelo matemático, certo? Observe aqui, ó, P, período, é igual a P trig. O que é P trig? P de seno ou seno. Qual, por exemplo, qual o período da função seno padrão, né? Só observando aqui um exemplo. Seno, a função, a gente sabe que o período da função seno padrão é 2π, correto? 2π. E sobre o módulo de C. C é o que, guerreiros? Altera o período, dilata ou comprime. E C, ele se encontra justamente aqui, ó. C aqui é 1. Por isso aqui, ó, 2π dividido pelo módulo de 1. 2π, tá? Então, a gente viu nas aulas anteriores que realmente o período da função seno, isso aqui é o modelo padrão, é 2π, tá? Vamos observar alguns exemplos aqui, tá? Eu tenho um exemplo aqui que é o modelo f de x igual a 3 vezes seno de x, tá? Vou identificar a imagem dele. Como é que a gente sabe a imagem de uma função trigonométrica? Eu tenho uma função aqui de x máxima, tá? Máxima e mínima. A máxima vai ser, nesse caso aqui, vai ficar 3. Vocês vão substituir aqui o seno de x por 1. Máxima e mínima, tá? Então aqui, ó, f de x máximo, 3 vezes 1, 3. Ok? F de x mínima. Você vai substituir agora por menos 1. Ou seja, 3 vezes menos 1, menos 3. E se vocês observarem realmente, esse modelo matemático, ó, tem imagem, ó, 3 e menos 3, tá? Esse é o modelo matemático do gráfico f de x igual a 3 vezes seno de x, ok? O domínio dele, professor? Domínio dessa função é os reais. Período. Como isso aqui é uma função seno, você sabe que a função seno do modelo padrão, o período dela é 2π. Então vai ficar aqui, ó, 2π sobre módulo de C. Quem é C aqui? Olha C onde se encontra aqui, ó, 1, ok? Então módulo de 1. Módulo de 1 é 1, ou seja, 2π dividido por 1, 2π. O que foi que aconteceu aqui, ó? Aconteceu o seguinte. Dá a perceber que a amplitude
ou seja, o parâmetro B é 3. Olhe como a amplitude dilatou, ó, 3, né? Olha a amplitude aqui dilatando, 3, né? Isso aqui é o parâmetro C, o parâmetro B. O parâmetro B é 3, né? E a amplitude, ela dilata ou comprime, correto? Então, observe aqui, tem outra coisa a observar, que ele não transladou nem para a direita, nem para a esquerda, né? Não transladou. E o período dele continua o mesmo, não é isso? O período continua o mesmo. Vamos analisar aqui o outro exemplo, exemplo B. F de x igual a 1 mais cosseno de x. Vamos ver a imagem dele. Sim, identificando a imagem no exemplo B. Imagem dessa função aqui vai estar no intervalo menos 3 e 3. Ok? Exemplo B. Vamos ver a imagem dessa função do exemplo B. F de x máximo. F de x máximo vai ser, ó, 1 mais... Vocês vão substituir cosseno de x por 1. Estamos tratando de máximo, não é isso? 1 mais 1, 2. F de x mínimo. Mínimo. 1 mais... Vai substituir cosseno de x por menos 1. Ó. Menos 1. 1 menos 1, 0. Né? E se vocês observarem aqui, a imagem dessa função aqui, ó, está aqui a função, ó, f de x igual a 1 mais cosseno de x. Olha só a imagem, ó, de 0 ao 2. Então, a imagem dessa função aqui, 0 e 2. A amplitude dele modificou? Não. É uma amplitude. Então, está na forma padrão. O que vai modificar aqui, ó, se vocês observarem, esse aqui, ele altera o quê? O deslocamento para cima ou para baixo, verticalmente. É o que acontece aqui, tá? Ó. 1, que é o parâmetro A, desloca para cima ou para baixo, tá? Deslocou aqui, ó, quantas unidades? Uma, né? Transladou, deslocou verticalmente. Tá aqui, ó, parâmetro A, tá? O domínio dessa função aqui vai ser os reais. E o perímetro, professor, vai ser alterado? Como é uma função cosseno, você sabe que o período da função cosseno padrão é 2π. Vamos observar aqui o parâmetro C. O parâmetro C aqui, ó, também é 1. Tá? Então aqui vai ficar módulo de 1. 2π dividido por módulo de 1 é 2π. Então o período não foi modificado. O que foi modificado aqui foi a translação dele, o parâmetro A, que é 1, que foi deslocado verticalmente para cima uma unidade. Ok? Vamos continuar com mais exemplos aqui, tá? Exemplo C. Determine o período da função f de x cosseno de x sobre 2 menos π sobre 3. Ok? Ele quer o período. Como é a função cosseno, você sabe que o período padrão dela é 2π, correto? Sobre o módulo de C. Professor, mas quem é C aqui, ó? Preste atenção. O C aqui, ó, é 1 sobre 2, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, 2π sobre 1 meio. Ok? Desculpa. Divisão de duas frações. Repete o primeiro, multiplicado pelo inverso do segundo. O inverso de meio é 2. 2π vezes 2, 4π. Então, o período dessa função aqui, desse modelo, é 4π. Ok? Exemplo D. Obtenha o conjunto imagem e o período da função. Ok. Para cá. F de x máximo vai ser o que aqui, ó? 2 mais 4. Vocês vão substituir esse cara por quem?
se é o máximo, vai ser 1. Então vai ficar, ó, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. F de x mínimo. Vai ficar, como é mínimo, 2 mais 4. Vai substituir esse cara por quem? Por menos 1. 4 vezes menos 1, vamos aqui anotar, ó, 2. 4 vezes menos 4. 2 menos 4, menos 2. Então, a imagem dessa função aqui, ó, está no intervalo menos 2, tá? E 6. Período. Período. Como é uma função cosseno, 2π sobre o módulo de C. Mas quem é C aqui, ó? 3. Então, o período dessa função é 2/3 de π radianos. Ok? Exemplo E. Determine os valores máximo e mínimo da função y igual a 2 mais 3 vezes seno de x. Simples, né? Y máximo vai ser 2 mais 3. Como é máximo, vai substituir esse cara aqui por 1. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. E o y mínimo, 2 mais 3, substituir cara agora como é mínimo, por menos 1, tá? Então 2, 3 vezes menos 1, menos 3, 2 menos 3, menos 1, tá? Então aqui o valor máximo é 5 e o valor mínimo é menos 1. Beleza? Hoje falamos da generalização das funções trigonométricas, tá? Preparei uma listinha bem bacana para vocês. Eu falei aqui de vários exemplos. Façam uma lista de exercícios de vocês, ok? Assista o vídeo antes. E bons estudos e fiquem em casa.